Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Eu hoje gostaria de refletir a respeito da felicidade. Eu tenho para mim que a felicidade ela é algo, ela não é necessariamente inalienável do ser humano ou um direito natural. Eu diria que a gente sim pode perder a felicidade, ou ter se afastado da felicidade, e que ela não é um direito natural no sentido de que não necessariamente nasce com a gente, mas o que ela talvez nasça em potência com a gente, mas não em realização. Mas para mim a felicidade ela é universal. Eu tenho para mim esse pressuposto de que todo ser humano tem aí uma espécie de direito de ser feliz ou um acesso à felicidade. Algumas pessoas, né, elas dizem que não existe a felicidade em si, né, que o que existe são momentos felizes, né? Então, eu fico pensando o que seriam esses momentos felizes. Eu penso que muitas vezes eles se referem a prazeres ou a riquezas, né? Então, quando a pessoa teve algum prazer, desde de um relacionamento erótico até uma viagem que fez e que foi muito agradável, ou uma amizade que teve e que foi muito, em que se divertiu bastante, ou mesmo, né, as riquezas, né, quando pôde desfrutar de algum restaurante, de alguma iguaria de um restaurante famoso, ou conseguiu fazer uma viagem a um lugar aí onde sentiu certo requinte, ou mesmo uma contemplação da natureza no alto de uma montanha, ou numa praia, etc., né? Ou conseguiu adquirir um imóvel que gosta, ou um carro que gosta, ou uma roupa elegante, ou algo assim, né? As posses. O problema é que dessas concepções da felicidade ligada ao prazer e às riquezas, é que elas não são assim de acesso universal, né? Com relação ao prazer, eu fico pensando, por exemplo, no caso de pessoas adoecidas ou mesmo que nasceram com algum problema de saúde e que não podem aí estar gozando plenamente aí dos sentidos, né? E tem aí um déficit de prazer nesse sentido. Ou ainda com relação às riquezas, eu fico pensando com relação aos pobres, né? Que nunca vão ter aí um acesso a um poder aquisitivo capaz de estar proporcionando essa felicidade, né? Então, quando eu penso nesse sentido mais comum de felicidade, como momentos ligados aos prazeres ou às posses, eu penso que a felicidade é mais uma razão de infelicidade, porque sempre deixa aí um sentimento de falta ou uma saudade do que foi, do que não há mais. Acaba sendo aí uma memória de infelicidade. Bom, há uma terceira concepção, né, que tem a ver com a nossa racionalidade. Como o ser humano aí seria o único animal racional, capaz, né, de pensar a si mesmo, de pensar o pensamento, de estabelecer aí um código de linguagens e refletir-se a si mesmo e a sua condição no mundo, né?
Então seria como a felicidade seria ligado a esse design natural, né? Ao desenvolvimento daquilo para o qual fomos chamados, né? Ao desenvolvimento, ao sumo desenvolvimento humano, né? Ao exercício da nossa razão, da nossa linguagem, da nossa racionalidade. Mas eu penso que há muitas pessoas, né, inteligentes e que produziram obras muito relevantes para a humanidade e que podem dizer de si mesmo que não eram felizes, né? Então, e que nem toda realização humana, né, seja no campo da filosofia, da ciência ou das artes, traz essa felicidade, né? Então eu fiquei pensando assim que a felicidade tem mais a ver com uma sabedoria aí oriental, com paradoxos, né, presentes ali no Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo vai dizer que felizes são os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os mansos, né, os pobres de espírito, né, os humildes. Eu fiquei pensando que é essa a concepção verdadeira de felicidade. Aparentemente, num primeiro olhar, no primeiro momento, você fica pensando, como assim? É feliz aquele que chora, né? Mas todas essa sabedoria prática presente no Sermão da Montanha são coisas que fazem bem à nossa alma, né? Você ser um pacificador, você não ter a soberba, você saber perdoar, né? Você não trazer consigo rancores, amarguras, você não se deixar seduzir pelos valores presentes, históricos, seculares, né? Você não ficar deslumbrado com as grandes realizações da humanidade, não se tornar escravo das posses e dos prazeres. E assim, o que eu acho interessante nessa concepção da felicidade é que ela que ela é acessível a todos, né? A pobres e ricos, a pessoas que desfrutam de perfeita saúde ou de boa saúde e aquelas que têm problemas com a saúde, e que é algo que você pode estar exercitando o tempo todo, né? Não depende de um momento, não depende de circunstâncias exteriores, mas é algo que é movido pela sua própria consciência, pela sua própria prática e ação, pelo seu próprio sentimento, por um cultivo, né? Por um esforço, por uma prática, por uma realização desse caráter íntegro e reto que faz bem à alma, né? Bom, gente, essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha despertado aí outras reflexões em vocês, outros questionamentos, e que todos nós aí possamos estar vivenciando uma felicidade verdadeira e real. Um abraço, tchau.